E aí, galera? Tudo bem com vocês? Gente, dia de gravação e vamos começar falando dos nossos parceiros antes da gente começar aqui com o nosso quadro maravilhoso. Nunca é tarde pra você começar algo novo, aprimorar algo que você já sabe. A Titi Roberta ensina inglês com uma forma muito leve e super divertida. Ela tem uma comunidade só pra mulheres, onde você consegue se libertar daquele medo ou de todos aqueles traumas que a sociedade traz. E a gente tem cupomzinho, né, Lala? Pra conseguir nosso cupom de desconto de 10% nas aulas, é só você seguir o arroba no Instagram aqui da Teacher Roberta, que a gente vai deixar no quadro. Seguir o nosso arroba, o nosso Instagram e entrar em contato com ela para maiores informações e pegar seus 10% de desconto. E quando a gente fala de parceiro, não tem como não falar do nosso queridinho. Do nosso Power master, Focus. queridinho, maravilhoso. Eu deixei até aqui pra ela não roubar. Cara, como você é, né? Ela tá com o meu preferido. Eu falei pra ela do meu preferido, ela foi lá, tomou e agora virou o preferido dela. Eu tenho dois. Não, mas é assim, o meu top 1 ainda é ele. Mas dá Olha. pra falar, né? Aí, ó, são dois tops diferentes, inclusive. Um tem 6 gramas de proteína e o outro não tem. E um tem cafeína, gente. A dica é, não tomem à noite, porque eu tomei mais do que a dose manda. E foi bem tranquilo dormir 2 horas da manhã, parecendo que eu era o Taz. Eu sou um pouco agitada, né? Pra Nossa, tomar... cara, ela não deveria ter tomado, na não. verdade, nem... Ó, tem que tomar no máximo até meio-dia pra você, tá? Porque senão depois o Senão, power ali, já o power era. não tem como. E o Power Focus é fonte de foco, energia e proteína. E proteína também, gente. Vocês podem escolher com proteína, sem proteína. Ele é vegano, obviamente, o que não tem proteína, né? Até porque os 6 gramas de proteína é da proteína do leite. Então, o que não tem, ele é vegano, é sem glúten os dois. E sem açúcar. E sem adição E de é açúcar, maravilhoso gente. mesmo sem açúcar, gente. E esse moca, que é o meu preferidinho total, além dele ter os 6 gramas de proteína, ele tem casquinhas de chocolate. Então fica Amargo, nossa. maravilhoso. Perfeito. De verdade. E a gente tem o quê? Cupom de Descontinho. desconto. 10% de desconto no site. O cupom é dupla jornada. Acesse o site aqui e sigam eles também no Instagram. Eles têm receitinhas, então vocês podem aí, quando vocês se seguirem no maravilhoso. site, seguirem no Instagram, dá pra vocês verem várias combinações aí de como tomar seu Power Focus. E hoje, o nosso quadro... Um call com Camila! Camilinha Rocha! Maravilhosa! Muito obrigada pelo convite, era meu sonho estar aqui. Hoje vai ser uma conversa super séria. Super. séria, muito Do tranquila. jeitinho que eu gosto. Gente, você é maravilhosa, amiga. Obrigada por ter topado, de Eu verdade. que agradeço. Obrigada. Obrigada pelo convite. Além de vocês serem as minhas amigas, são duas pessoas, assim, que eu admiro bastante. Então, assim, meu tô aqui com o amor. coração quentinho. Linda. Eu espero que a gente se divirta bastante Com aqui. certeza, eu Tenho também, eu certeza também. que a gente tem vários tópicos pra tocar aqui que vão ser Bastante. muito interessantes. E hoje o nosso tema é... Relacionamento no trabalho, amizade no trabalho, todo esse ambiente aí. E aí, dá pra ter melhor amigo? Dá pra ter uma amizade verdadeira no trabalho? Não dá? Olha, depende. Bom, eu tenho que começar a falar desse episódio que ninguém melhor do que a Camila pra estar aqui. Que a Camila eu conheci ela no trabalho. Sim. E ela saiu do trabalho e foi direto pra minha família. Então, é uma pessoa que eu amo, que eu sou apaixonada. Às vezes eu quero matar ela. Às vezes sim, às vezes também. Mas é uma mulher incrível. E com certeza você estaria aqui pra falar desse tema junto com a gente. Ai, obrigada. E o pior é que foi bem isso mesmo. A gente começou a trabalhar, a Diana trabalhava com festa. Ela fazia festa onde a gente trabalhava. Filha da puta. Conta mais aí. Não tinha como eu não me aproximar da Diana, né? Logo eu que adoro uma Que você é bem tranquila. super tranquila, Uma pessoa super calma. Então, assim, dá pra levar a amizade fora do trabalho. A gente leva. Dá sim. Tem pessoas que também a gente não quer nem ver passando Nem na nossa pintado de frente. ouro. Por favor, não tem como. Vamos ver. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Conta Bora. um pouquinho de você, da sua jornada no trabalho, o que você faz hoje. E quem é Camila? Então, vamos lá. Bom, sou formada em Direito. A minha amiga Diana não sabia disso. Eu não vou julgar, porque é o que a gente tem pra entregar. É assim, ó. Eu sei de todas as dificuldades da vida da minha amiga. Todas, mas eu não sei a cor favorita dela.
É isso. É isso, é Mas exatamente o que isso. importa de verdade? Vamos lá. Saber as minhas dificuldades, entendeu? É exatamente isso. Bom, sou formada em Direito. Aí eu vou contar pra vocês aí ao longo da nossa conversa. Fui pro caminho aí de finanças, então depois eu fiz uma pós na USP em Controladoria e Finanças. Olha! E é isso, garotas. Inteligente. mais ou Olha, não sabia. Parte tributária. Quando eu conheci você já estava ali. Você estava ainda na parte tributária. Tava. Eu fiquei 7 anos da minha vida na parte tributária. E hoje, Amiga. cada vez que eu escuto reforma tributária. Me dá um arrepio também. Dá um arrepio. Mas ainda Dá lida com isso? Não Diretamente. né? Tá. Como eu tô na área financeira, então é Tem um importante impacto, você né? saber de uma coisinha ou outra ali. Então, acaba respingando um pouquinho em mim ainda. Quando eu escuto CNPJ alfanumérico, juro pra você, dá um arrepio. Falo, ai, Deus, sai daqui. Pelo amor de Deus. É um tema chato, né? É um Também tema é difícil. chato. Eu acho que é exatamente isso. Acho que pelo meu jeito, todo mundo acha que eu fiz marketing, publicidade, propaganda. Cara, eu falei, né? tal, Eu sabe? falei. Não. Fiz Mas direito. faz muito sentido, Exato. assim. Não, e até mesmo depois de Eu direito... tô louca pra sair a piadinha, ela não fez direito. A piada é agora, né? Pode começar a É aquela piada que eu tenho que rir sempre, né? Maravilhoso. Não, mas acho que até por você é um pouco uma quebra de paradigma, assim. Porque mesmo a questão do direito, mas depois disso você ter seguido no financeiro. E eu posso falar em questão de... Eu sempre trabalhei com vendas. E vendas e financeiro, comercial e financeiro... Tá ali. Nossa. Rola uma treta. Nossa, pesada. Por que será, né? O comercial quer vender... E aí, foda-se receber, né? Isso aí fica com o problema aí do financeiro. É. Cada um com o Financeiro, seu. Exatamente. É. Quer, de fato, receber. E aí, sempre rola essa treta e tudo mais. Então, todas as experiências que eu tive, pelo menos com a parte financeira, as pessoas são muito mais quietas, muito mais pra dentro, muito mais sérias. Igualzinho ela. Entendeu? Igualzinha a mim. Mas, viu, vou te dizer que tem a parte boa disso, tá? Porque na minha última... Inclusive, no meu último trabalho, eu fiquei na parte financeira como ponto focal com o pessoal do comercial. Por ter Por uma essa boa... Exatamente. comunicação. Pra fazer aquela política da boa vizinhança, entendeu? Então, assim... Que normalmente não tem, né? Que normalmente, Exato. Cara, Mas, isso assim, ajuda muito. Sim, porque assim, o comercial quer vender. O financeiro, ele quer e precisa receber, entendeu? E assim, a gente tem que pensar pela companhia. Claro. Então, o que você faz? É uma via de mão dupla ali. Então, vai lá a Camilinha que consegue dar uma desenrolada. Então, assim, né? A gente vai... Vai no vai. jeitinho. Exato. isso mesmo. Mas é bem isso mesmo. O financeiro é a área que fica mais ali quietinho na deles, entendeu? Que não tem tanta comunicação com o externo. mundo. Vive numa bolha. bem Planilha, isso, é bem isso. números, é ali o tempo todo, né? É bem isso. Não, se eu ficasse assim, gente, não ia dar certo pra mim. Sério? E aí a gente já Não. puxa, né? Nosso segundo episódio. A gente falou com a Priscila e ela trouxe uma reflexão muito boa, né? A gente sempre se apresenta primeiro com a profissão. Quem é o nosso profissional, o nosso ser Sim. profissional? Quem que é a Camila do nosso A- dia a dia? Putz. A Mila. A Camila... Tá podendo falar aqui? Pode. O horário permite? O horário 18. não permite. É 18 mais... Lança às 8 da noite. Então. Ah, então tá bom, então vai. 18 Então, mais. 18 Fábio, não assiste esse podcast, tá, meu amor? É só pra mulheres. Por favor. Não, gente, vamos lá. A Camila é a mãe de pet. É a forrozeira, que eu adoro dançar forró. É a animada da festa, a inimiga do fim. Não mais que a Diana. Não mais que a Odiadas de Diana. inimigas do fim. Sim. Ah, mais ou menos, tá? Ela é a falsa inimiga do fim. Porque quando você vê, ela sumiu. Mas é que, assim, a Diana é a mais, né? Não, a Diana é a mais. passa, A eu Diana... acho também. Você passa, amiga. Passa do Eu ponto. já, né? Por mais que... É muito Power Fox. Por mais muita que... energia do Power Por mais Fox. que eu tenha 26 anos, uma hora, né? Dá uma Fica na cansada. perna. Dá uma cansada, entendeu? Entendi. Mas é isso, gente. A Camila é a que gosta de churrasco, gosta de cerveja, gosta de pagode. Adoro uma cachaça. Sim. Sim, Maravilhoso. exatamente. E no trabalho, como que você é? No sentido assim, você falou, né? Que você é mais leve, você consegue ter esse espontânea. papo aí com o comercial, com o financeiro e tudo mais, mas você se vê mais séria do que na vida real, vamos dizer assim?
Sim, sim. O ambiente corporativo, ele pede, né? E assim, eu vim de empresas... Ultimamente, eu passo por empresas que são de startup, empresas que estão mais desconstruídas, vamos dizer assim. Mas eu vim de empresas... né? Exato, mas eu vim de empresas conservadoras. Que a gente trabalhou junto era super conservadora. Exatamente. Entendeu? Então, a gente trabalhou numa empresa conservadora e depois eu fui para uma empresa indiana, que também era muito pesado. Então, às vezes eu precisava vestir aquela máscara corporativa mesmo e ser mais séria. Mas, de modo geral, eu sou aquela que gosto, viu? Vamos organizar um happy hour, vamos fazer uns encontros externos. Sim. Não, isso é bom. E a gente já passa para a próxima pergunta, que é exatamente isso. Você já passou, né, conhecendo um pouco do que a gente conversou antes desse roteiro. Você já passou por algum ambiente de trabalho difícil? Quando você fala de uma empresa indiana, eu sei que existe uma questão de cultura brasileira que às vezes é aquele jeitinho, mas também tem aquele calor humano do happy hour. Como que era... Se foi o momento mais difícil, né? E como que foi a sua experiência nessa empresa indiana? Cá? Assim, olha, como profissional, me fez crescer bastante e me fez amadurar muito das minhas ideias, assim, e ver o quanto a gente tem sorte em trabalhar em outras empresas que não sejam indianas. Dá valor. Exatamente, porque assim, eu trabalhei em empresa indiana e era uma empresa muito consolidada na Índia. E lá, eles veem a forma de trabalhar totalmente diferente da gente. Por mais que aqui a gente seja um pouco mais workaholic, não se compara a galera de lá, entendeu? Não. E assim, eu vou dar até um exemplo pra vocês. Eu tinha meu horário de trabalho, que era das 8 às 5, não me recordo, mas é o horário tradicional que a gente faz. E aí eu precisava entrar em algumas reuniões, e aí eu tinha que fazer o horário da Índia. Então, às vezes eu trabalhava, já aconteceu de eu entrar 8 da manhã e sair 6 horas da manhã do outro dia. E eu lembro que era umas 3 horas da manhã. Eu era a única menina, a única mulher. E aí eles colocaram uma outra moça. E tava eu e ela nessa reunião. E aí já era 3 horas da manhã, tava muito cansada. Sabe quando a reunião já não desenrola mais? A gente já não tava conseguindo desenvolver, não tava fluindo. E aí eu fui e falei pra um deles assim: viu, não dá pra parar? Amanhã a gente continua. Ele pegou e falou assim: não, a Carol tem filho. Então a Carol, se quiser, ela pode ir embora. Você vai ficar aqui até o final. E aí eu fiquei pensando assim depois, assim, porra, eu não tenho filho, mas eu tenho família, eu tenho vida. Exatamente, sabe? Eu tenho sono, eu tenho sono, sabe? E foi exatamente isso. Eu lembro que a Carol saiu da reunião, acho que era umas 3:30 da manhã também, e eu fiquei até 6:30, 7 horas da noite, porque precisava ficar. Da manhã. Do outro dia. Exatamente. Nossa. Exatamente. Sabe? Então, assim, era bem pesado. Isso falando nas reuniões online. Tirando o presencial, né? Quando você tá lá, assim, é um ambiente mais pesado, é aquele olhar mais pesado pra cima da gente ali, nós mulheres. Então, você assim, sentiu que era mais machista esse ambiente? Com certeza. Pela cultura, talvez? Sim. O que deixava o ambiente leve era o meu time. Era um time também só de homens, só que eles deixavam o ambiente muito leve. Então, os meninos ali, eles me traziam mesmo pro mundo deles. E eu, como sou desenrolada, então, eles falavam uma besteira, eu entrava no meio da besteira, assim, sabe? Então, sim. Mas era o meu time. É de se adaptar também, né? Exato, exatamente. Você se... É isso, corta aí. É desenrolada. Você se adapta. Mas, por conta disso, externo, o ambiente era extremamente pesado. Nossa. Extremamente pesado. É muito difícil. E tem como fazer amizade nesse ambiente pesado, sem ser assim com a sua equipe? Porque às vezes a equipe não. Hoje você pode falar, mesmo com a sua equipe, você tem alguém que você fala assim, tive um relacionamento com essa pessoa e é uma pessoa do meu dia a dia. Sim. No meu time, eu fiquei próxima de 3 meninos, assim. E até hoje a gente se fala. Um deles virou pai na pandemia. Então, a gente teve aquele charreata que a galera fazia, né? Depois a gente juntou, comprou presentes e tudo mais e foi pra lá. Então, assim, foi bem massa. Bem massa. E até hoje a gente conversa. Semana passada a gente tava até combinando um churrasco. Então, com ele, sim. Agora, externo, eu acho muito pesado. O que você acha que diferencia, talvez, assim... Quando saber se você consegue levar essa amizade pra frente além do trabalho e quando saber que você precisa deixar aquilo mais profissional possível? Eu tenho muita dificuldade com isso, eu confesso. Eu acho que é muito a questão da parceria.
sabe? Eu acho que, assim, eu tenho amigas que eu levo pra fora do trabalho, que nem a Diana mesmo. As nossas áreas não se conversavam. A gente virou amiga de café, se você for ver. Então, assim, tinha uma coisa ou outra, porque na época que a gente trabalhava junto, eu trabalhava na área tributária. E você era governança, A parte né? de governança. Então, o meu contato com a Camila era, tipo, ensinar o que era um Kanban, fazer gestão de atividades, entender quais são os projetos que estavam com ela. Mas ela ficava mais numa área operacional, tática. Uma não dependia da outra. Ou dependia? O meu trabalho dependia com que o trabalho dela andasse, mas não diretamente. Entravam Exatamente. junto. Então, a gente não tinha ligação, né? Não, do dia a não dia. tinha. Então, assim, foi fluindo no café. E aí, foi levando, né? A gente ficou afastada por um tempo aí. Depois, a gente acabou... A vida nos juntou. As redes sociais acabou juntando a gente. E falando, assim, de outras experiências, dá, assim... Eu tenho amigas minhas que você tem contato ali todos os dias. É o que eu falo. No trabalho, a gente fica mais tempo dentro do trabalho do que dentro da nossa casa. Com então, quando certeza. você... E na pandemia, eu costumava dizer que eu tava abrindo a porta da minha casa para as outras pessoas. Porque eu tava aqui numa reunião, a minha mãe aparecia de fundo, falando alguma coisa, sabe? Ai, era filho de fulano que aparecia. Então, você tá Seus dentro... pets, né? Você tá É dentro da isso. casa da pessoa, sabe? Nossa, então, é não tem como. Não tem como. Quando você vê, assim... E eu sou uma pessoa muito afetuosa. Então, quando eu vejo... Sim. Não parece, mas eu sou. Sim, acredito. É bem carinhosa. Acredite. Ah, não. Carinhosa não muito, mas eu sou afetuosa, assim. Eu verdade. acolho. Eu acolho. Eu adorei então, essa não palavra, tem como. afetuosa. Afetuosa. Eu gostei. Você achou também, Acho que eu me achei. Ai, amiga, obrigada. Afetuosa. Acho que eu vou começar. Vou aderir. Eu tô esse bem. elogio. Afetuosa. Sou afetuosa. Carinhosa não, entendeu? Mas a gente é afetuosa. Não, mas e aí, Ká, uma coisa que pra mim é uma dificuldade, eu não sei se pra você também lá, é que às vezes eu tenho aquilo de até onde vai a amizade corporativa, aquela politicagem, só para as coisas fluírem e quem realmente é seu amigo, porque eu não sou uma pessoa afetuosa, eu sou uma pessoa intensa. Então, pra mim, por estar mais tempo dentro da empresa, pela minha rotina, então eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que ir para outras áreas, eu tenho essa necessidade de pessoas o dia inteiro. Então, a minha maior dificuldade era conseguir balancear e não me decepcionar, porque às vezes essa pessoa é só política porque eu tava entregando algo para ela. Só que aí virou as costas, acabou essa amizade. Sim. E aí eu queria levar pra fora, eu me importava com aquela pessoa, me preocupava com aquela pessoa. Então eu tive que aprender ao longo da minha carreira a conseguir fazer isso. Mas antes isso me machucava muito, porque por ser uma pessoa intensa, uma pessoa que gosta de se dedicar ao outro, isso me machucava, me feria. É o seu medo? Porque você falou que tem essa dificuldade. Cara, eu passei por algumas experiências, assim, o meu primeiro emprego, eu entrei de estagiária. Eu fazia a faculdade, eu fazia Osvaldo. E na empresa que eu trabalhava, eles adoravam contratar pessoal da mesma faculdade que eu. Então, você imagina que eu saía da faculdade, ia trabalhar e tinha uma galera que eu conhecia da faculdade, de estagiário, comigo trabalhando lá também. Então, a gente voltava, ia junto pro trabalho, ia junto pra faculdade, voltava e tudo mais. Então, assim, eu comecei no mercado de trabalho com muita amizade. Fiz amigos incríveis, foi muito bacana, não me decepcionei em nenhum momento. Até a gente tinha que ter um pouquinho de discernimento ali, porque 18 anos, estágio, todo mundo se conhece. Às vezes passava um pouquinho o limite dentro do ambiente de Não trabalho. tem você essa falava, maturidade, né? Exatamente. E você tá aprendendo Falta- também. Você tá aprendendo. É Não, me isso. perdoa completamente. Mas assim, rolava Eu pra passo um caramba. pano com glitter pra você. Eu faço, obrigada. Muito obrigada. Então, era muito tranquilo, assim. Fiz ótimas amizades. E aí, conforme o tempo foi passando, fui saindo dessa empresa, entrando em outra, criando outros amigos e tudo mais. Deu tudo certo também, até a hora que não deu mais. Até a hora que eu tava ali dentro da empresa achando o máximo, achando que eu tinha uma pessoa extremamente perto de mim, que eu poderia me abrir além do trabalho, ou chegar e falar: poxa, acho que você tá fazendo errado, acho que a gente vamos melhorar isso, mas até pontuar coisas do trabalho mesmo. Mas com uma certa intimidade que eu achei que eu tinha. E você viu aí que você eu não tinha. Só que eu descobri que eu não tinha meio que da pior maneira. E acho que aquilo me travou. Óbvio, é um trauma, né? E aí aquilo me travou e me colocou no lugar de... eu não tô aqui pra fazer amigos. Eu tô aqui pra trabalhar. Mas eu sempre entro com essa cabeça, tá? Em todos os lugares que eu passo, eu entro exatamente assim. Não tô aqui pra fazer amigos, eu tô aqui pra trabalhar. Mas
a vida, o dia a dia. Que é difícil. Exatamente, Né? entendeu? Não tem como você Não chegar robô. no seu trabalho... Exato. Então, assim, não tem como você chegar no seu trabalho e você não falar de alguma coisa que aconteceu dentro da sua casa. De, algum evento que você vai fazer depois do trabalho. Porque, às vezes, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, às vezes, eu tô aqui me organizando porque, eu vou sair pra jantar com alguma amiga, então eu já tô comentando com a moça do meu trabalho. Ele, nossa, Gabi, vou almoçar hoje com fulano. É assim, entendeu? É assim. Então, não tem como. É meio difícil, porque assim... Eu vou entrar agora em um outro trabalho, então vai ser algo que eu já coloquei na minha cabeça exatamente isso. Não quero fazer Olha, que amizade loucura. dentro do trabalho. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Até mesmo porque eu tô conversando com uma moça que ela participou do mesmo processo seletivo que eu. As duas passou e as duas vai entrar. No mesmo dia, a gente tá conversando, a gente já tá meio que combinando de treinar junto depois do trabalho. Junto, maravilhoso. E eu tava assim, não vou fazer amizade no novo ambiente de trabalho. Ela não entrou ainda no trabalho novo. E já tá fazendo. Vale lembrar que eu vou entrar só dia 6 e eu já tô aqui combinando de treinar. Maravilhosa. Pois é, assim, eu tô tentando mudar um pouquinho isso em mim. Eu acho que... Mas é um trabalho tem muito... um equilíbrio, porque o muito, o meu muito. Porque eu já entrava com um pensamento diferente, porque o meu trabalho tem isso muito de conquistar as pessoas. Então, é diferente. Eu não... Acho que você depende de uma venda externa, por mais que tenha ali o dia a dia seu interno. Mas eu dependia e dependo muito das pessoas internas. Então, eu tenho isso de tentar conquistar, de fazer amizades. E eu fico muito frustrada quando não consigo criar esse laço com pessoas. Ou, por exemplo, uma pessoa que eu tô ali no dia a dia, eu admiro muito... E aí, eu não consigo fazer com que ande essa... E não é uma amizade, nossa, eu e você, não é isso. Mas eu fico frustrada pro contrário. Mas você concorda que você tem esse pensamento, mas a pessoa do outro lado pode ter o pensamento de... Sim, o seu. É igual, tipo, eu vou entrar, aqui eu tenho trabalho não pra fazer amizades. Então, eu acho que ao longo da carreira eu fui equilibrando, mas o meu ainda é muito de uma frustração. Fala, puta, eu dediquei tanto, sabe? Tipo, eu vou atrás, eu preocupo, eu cuido. E aí aquela pessoa, tipo... Nem me responde bom dia. Gente, mas você sabe, eu vou trazer esse caso aqui, que olha, eu olhei, eu falei, gente, não é possível. Ai, que quentinha. Nossa, você tá gelada. Você tá com frio? Não, meu coração é quente, minha mãe é gelada. Aqui é o contrário. Dudu. Enfim, aí tinha uma reunião global com todo mundo, tal, que eles apresentam meio que resultados, falam da cultura da empresa e sempre tem perguntas que são feitas anônimas por eles colocam lá um QR Code, você coloca e faz a pergunta anônima. Super legal. E aí, uma das perguntas foi... eles perguntaram durante a reunião, falou, olha, nossa, já passa o que poderia melhorar na empresa? E aí, as pessoas começaram a responder. E, eu pensando em processo, né? Não, precisa melhorar processo, não sei o quê. Foco, resultado. A cultura, foda-se naquele momento. Foda-se. Aí, a pessoa virou e colocou assim, eu espero que as pessoas perguntem se está tudo bem e realmente queiram saber se está tudo bem. Eu olhei aquilo, eu falei, ai, não, gente. Mas você tem que, além sério? de perguntar, você tem que sentir que a pessoa, de fato, se importa com a resposta que você vai dar. Não, eu tô sempre preparada. Eu tô sempre preparada pro tudo bem. Eu tô sempre Se você falar pra mim, não tá tudo bem, eu não sei como eu vou reagir. Mas, você tá entendendo? Aí, ó, eu vou colocar vocês duas numa outra situação. Eu não sei. Falou não. Chegou nessa etapa, trava, né? Exatamente. Você tá no café ali. Vou falar assim, oi, Laís, tudo bem? Não tá tudo bem. Eu vou fazer assim, ó, oi. Feliz Natal e sair, né? Posso te ajudar em algum... É complicado. Não é complicado. É complicado, mas aí eu vou colocar vocês numa situação, porque assim, a gente passa muito tempo no ambiente de trabalho. E às vezes as pessoas não se sentem vistas ou o trabalho delas ali é tão operacional que esse contato humano... Eu tenho um ponto ótimo pra falar disso. O pouco que você se importa, não é você querer saber qual a cor favorita dela, mas às vezes o pouco que você se importa com ela, ou por exemplo, saber que ela tem um filho, saber que... Não, tudo bem, mas isso não tá dentro do tudo bem, entendeu? Isso tá dentro do você tem um filho? Quero saber mais de você. Mas eu acho que eu entendi Mas o o que a tudo Diana bem quis trazer. Porque assim... Porque existe uma sensibilidade com pessoas, né, Ká? Exato. Eu vou até trazer um ponto que aconteceu comigo. Teve uma fase da minha vida que minha mãe ficou doente. E eu sou filha única, então... E meus pais tinham acabado de se separar. E só tinha a Camila ali pra minha mãe. E a minha mãe ficou bem doente. E eu tive apoio. Não foi do meu time. E isso conta bastante. Porque eu tive zero apoio do meu time. Mas eu tive apoio de outras pessoas.
sabe? Que me viam mais cabisbaixa, menos falante, sabe? Camila, tá tudo bem? Eu falava que tava tudo bem, porque eu não sou o tipo de pessoa que vou falar que não, mas você via que o meu tá tudo bem, não tá tudo bem. E aí, sabe? se a pessoa falar assim, mas tem certeza? Vem cá, vamos tomar um café? Eu Não chorava muda. já. Mas não muda. Não, muda. Porque às vezes você precisa, é só alguém perguntar, mas tá tudo bem mesmo? Vamos tomar um café, você não precisa falar Sim. sobre o seu dia. É tipo, às vezes isso vai fazer tanta diferença na vida de Faz, assim. Ela tá pedindo demais? Tá, mas faz a diferença. Eu acho que Tava na minha cara, eu tô amando tava na minha cara. Não, mas assim, por um lado, ela não Desculpa, a intenção precisava. não era essa. Ela não precisava, talvez, colocar isso numa reunião de resultados da empresa. Verbalizar isso eu desse acho jeito. eu acho que não nesse conceito, mas às vezes essa pessoa não tá na empresa que condiz com os valores dela. Ela precisa procurar uma empresa onde valor tenha essa coerência, entendeu, Lala? Sim. Porque às vezes o contexto que ela precisa é uma empresa mais humana, é uma empresa do dia a dia, é uma empresa que se importe com pessoas além dos resultados. Isso tem muito no papel. Sim. Mas quando você tá lá dentro e ela já viu que não existe isso, ela precisa fazer um movimento de troca, um movimento de isso não é o ambiente que eu preciso estar. Então, não é culpa da Laís ou culpa do processo ali. Eu acho que é mais uma questão dela se identificar com os valores. Porque às vezes tá tudo bem você não perguntar se tá tudo bem. Tá tudo bem se você não perguntar. Você Não, entendeu? mas eu acho que é legal trazer essa pauta aqui justamente por conta disso. Se a gente tá falando de amigos, desse tipo de ambiente e tudo mais. Acho que justamente por eu separar muito essas caixas depois de um tempo, eu entendi que, cara, ninguém vai resolver o problema ali. Exatamente. Logo, ninguém precisa saber do meu problema. Às vezes é difícil, super difícil. Mas, assim, também não quero que todo mundo seja igual eu. Mas me estranha. Quando eu olho alguma coisa, tipo, peraí, mas é sério que você realmente se importa com as pessoas do seu trabalho te questionando se tá tudo bem? É que às vezes... Entra nessa área da amizade, e aí, entendeu? Eu tenho uma pergunta pra fazer pra gente desdobrar nesse assunto, né? O que te desgasta mais? O trabalho em si ou as relações? Porque às vezes você coloca tanto esforço em algumas relações que o seu trabalho, você sabe. Às vezes você é autoridade no que você faz. Tem uma hora que você já tá dominando ali, né? Então você já tá fazendo ali e já vai. E o que desgasta mais pra vocês duas? Olha, eu vou dizer pra você que hoje, pra mim, são as relações. Eu diria o mesmo. Eu diria mesmo. Processo é isso, né? Exatamente. Você tem processo, você sabe sua meta, você vai sabe o que você tem que seguir. fazer, você segue. Agora, tem gente tóxica, tem gente desrespeitosa e tudo mais, é mais complicado de lidar. Lidar com pessoas é bem difícil, porque assim, você vai estar lidando com pessoas com todos os tipos de educação, com todos os tipos de cultura. E assim, não tem o que é certo e o que é errado, porque o que é certo pra mim pode ser errado pra você. Então, assim, é muito complicado. Então, acho que o trabalho, você vai sofrer um pouco mais no começo, até você pegar o jeito da coisa, entender o ritmo da empresa, entender o processo. Depois que você pegar ali os macetes do dia a dia, você vai desenrolando. Vai aparecer desafios no meio do caminho? Vai. Com certeza, com certeza. Mas assim, se você sabe, você domina aquele assunto, você vai fluir. Agora, e pessoas? O que você faz? É aquilo que você falou. Vem uma pessoa e fala pra mim que não tá tudo bem, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, assim, é complicado. Porque, assim, você não consegue se planejar, que nem no seu trabalho. Eu, pelo menos, eu tento administrar o meu dia organizando tudo que eu vou fazer. Pessoas, o que você faz? Do nada, ali Exatamente. surge uma situação, como é que você lida? Você não tá preparada pra alguém vir pegar e te dar um feedback, falar alguma coisa que você fala assim, nossa, opa, peraí, tenho que recalcular a rota. Ou a pessoa vir falar pra você assim, amigas mesmo que eu tive no trabalho, falam assim, nossa, Cá, hoje eu não tô bem, passa um pano aí pra mim, se você vê alguma coisa errada e tal. Entendeu? É bem complicado, assim. É complexo. E aí, quando a gente fala dessa situação de você ter que escolher ou não, né? Ali, o que te desgasta mais... A gente tá num podcast de mulheres, falando com mulheres. E aí, eu tava vendo esses dias uma reportagem que falava que como as mulheres conseguem equilibrar a vida pessoal, a vida profissional. E dentro do profissional, ser tão humana ao ponto de se colocar se colocar no lugar do outro. E aí, me fez muito essa reflexão, porque eu já participei de ambientes onde eu tinha uma troca
com mulheres o dia inteiro. E aí, era uma troca muito produtiva. Eu sempre falo muito da Letícia. Eu sempre falo muito da Dé. Então, assim, é uma rotina que me colocava muito com mulheres, que era a minha rotina. Mas também existe, dentro do mundo corporativo, uma competição entre mulheres que foi gerada por esse capitalismo, esse patriarcado. Então... Cá, você passou por essa situação, dessa competição? Ou até desse desgaste dos dois lados? Conta pra gente um pouco dessa história. Sim, passei. Eu já tive gestores homens, gestores mulheres, bons gestores homens e boas gestoras mulheres, assim. O que eu sinto de você, quando você tem uma gestão mulher, ela te entende mais quando você precisa sair mais cedo pra cuidar do seu filho, quando a gente tá com cólica, sabe? Então, assim, eu acho que aquelas dores que só a mulher sente... Criam empatia. Exatamente, tem uma empatia, entendeu? Agora... Eu acredito sim que tem essa rivalidade feminina, infelizmente. Eu vou falar pra vocês, assim, do meu último trabalho, por exemplo. Era claramente isso. E eu lembro que quando eu encontrei com um amigo meu no shopping, aí eu falei pra ele com quem que eu tava trabalhando e tal, e não sei o quê. E coincidentemente, interior, né? Todo mundo se conhece. Tem isso também, que é ótimo. E aí ele falou pra mim assim, nossa, você trabalha? Eu falei, trabalho. Ele falou assim, só toma cuidado, viu? Que seu salto não pode fazer mais barulho que o dela. Olha isso. Mas Uma pessoa de fora me incomoda muito, isso. porque isso... E aí, essa matéria falava exatamente isso. O quanto isso é alimentado no nosso dia a dia. Sim, mas eu acho... É muito difícil. Mas eu acho que isso é mais criado por nós mesmo do que por homens ou outra pessoa ali de fora. Eu discordo, sabia? Você acha? Eu acho também que acho. isso é alimentado e sempre foi alimentado pelos homens. Sim, concordo. No sentido de, por exemplo, a mulher, ela é... E todos os adjetivos pejorativos Menos, ou não Isso, que isso nós eu temos, acho que é muito alimentado pelos homens. Isso acho que a gente só entra um pouco na onda de algumas certeza. mulheres, entendeu? A gente dança conforme a música, essa é a verdade. Mas o que eu quis dizer foi no sentido do seguinte, eu vim de um time que era 100% mulher. E era 100% assim como todas elas ali dentro. Não tinha um homem ali pra galgar todo esse sentimento, entendeu? Não, que às era vezes ali não entre é... elas mesmo. É que eu acho que é muito do nosso histórico. É muito louco isso, porque a Diana de 6 anos atrás, não levantava uma bandeira que eu levanto hoje, do quão feminista eu sou. Acho que isso é amadurecimento, né? A gente amadurece. E aí, o problema tem coisas que a gente amadurece porque a gente sai. A gente olha o ambiente de fora, a gente se coloca em algumas situações, a gente vai criando mais empatia, a gente vai criando mais maturidade, principalmente no ambiente corporativo. Só que às vezes você tá tão ali no dia a dia que aquela piada que você ri, aquela piada que você faz, e seja sobre mulher, seja sobre o corpo da mulher, seja sobre a inteligência da mulher, ou seja até sobre qualquer outras pautas sensíveis, sobre homossexualidade, sobre cor, sobre raça, sobre... São tantas pautas ali que às vezes você ri por estar ali no dia a dia, ser engraçado. E às vezes você não sabe o quanto o outro tá machucando ou o quanto você tá ferindo algo muito maior. Então... Quando eu vejo essa competição feminina, eu acho que é algo que foi lá atrás instaurado de você tem que ser a melhor, você tem que ser a mais bonita. Olha, e aí, irmã, ela falou filha única, né? Já falar irmã, mas você tem isso. Às vezes, nossa, mas um cara tá com você falando, nossa, mas a sua amiga... sutil, né? Ele fala assim, nossa, mas a sua amiga é bonita, né? Pô, você tá comigo aqui. Ou, tipo, pai, às vezes, nossa, olha, sua irmã vai melhor na escola. E eu acho que acontece com o filho de uma forma geral de Mas eu acho que é triste, gêneros. porque eu acho que, assim, exatamente por a gente passar por isso, que a gente tem que se acolher e se ajudar. Isso é um entendeu? fato. Mas acho que esse é o ponto. Essa consciência. Precisa encontrar a mulher que seja disruptiva o suficiente para trazer numa roda de mulheres que tá acontecendo uma competição e virar e falar, gente, peraí. Tem alguma coisa errada? Exatamente. Vocês não acham que a gente deveria estar lidando de uma forma diferente com isso? Só que isso também requer uma maturidade muito grande da nossa parte de entender como mulher a gente pode, de fato, atuar e jeitos de falar também
sobre essa pauta com o time. Porque tem muita mulher também antifeminista. Com Que aí você certeza. vai levantar essa pauta e falar, gente, vamos se ajudar, pra que ficar assim e tudo mais. E vai vir pedrada em cima de você e talvez você seja compreendida de uma forma completamente errada E às vezes do que não é você estava se colocando. E às vezes não é sobre ser mulher ou essa competição feminina. Às vezes é muito mais sobre o ambiente do que você está. E do que você se coloca e você se propõe a mudar. Eu acho que o Dupla Jornada, ele tem esse propósito de levar essa mensagem para mais mulheres, no sentido de olhar como você tá tratando a outra, esse cuidado que você tem. Olhar com carinho, Olhar né? com carinho. E aí é com carinho. Primeiro, empatia de forma geral deveria ser uma cápsula que você toma todos os dias pra quem não tem essa empatia. Mas quando a gente tá no mundo feminino, é tanta coisa que a gente passa todos os dias que às vezes o mínimo de acolhimento por não ter essa competição, não precisa você gostar de mim, não precisa fazer amizade comigo. Mas ter empatia, vamos se ajudar. Porque o homem tá nadando ali, ó, 1000 anos à frente, Com em certeza. todos os lugares, em todas as áreas, em todos os cargos. E a gente tá aqui nessa braçada difícil. E se a gente tem que, lutar contra tudo que tá acontecendo e ir de frente com um homem, imagina você ter que bater de frente com um homem e com uma mulher. É muito mais difícil essa jornada. E até triste, né? É triste. E até triste. É verdade. Deixa eu te perguntar, você nessa parte, né, de ambiente de amizades e tudo mais, que você acreditou, deu certo algumas, outras não, deram certo algumas, outras não. Teve alguma fofoca que surgiu, que rolou nesse meio, que talvez te fez desacreditar de alguma amizade, ou te fez, enfim, uniu, né? Porque fofoca também une. Sim, não, fofoca une, mas ao mesmo tempo, né? Mas teve sim. E teve um episódio muito recente. No meu trabalho, eu super próxima de uma pessoa. Em 4, 5 meses de trabalho, eu fui convidada para o casamento dela. E na semana. Nossa! Juro, sim. E assim, a gente tava muito próxima, dia a dia ali. E ela tava me mostrando o serviço. Então a gente acabou criando uma conexão. A gente começou a sair fora do ambiente de trabalho. Ela começou a conhecer os meus. Então ela conheceu meu namorado, eu conheci o futuro marido dela, a filha, enfim. E aí aconteceu uma fofoca. Na verdade, foi fofoca. E eu sou o tipo de pessoa que eu não dou tanto ouvidos à fofoca assim, sabe? Mas assim, onde há fumaça, há fogo. Então a gente sempre Você fica esperta. Você fica esperta, Liga né? um radar. Se alguém comentou, você sabe que ele tem alguma coisa. Mas aí uma vez a gente tava numa sala de reunião, tinha acabado a reunião, uma parte do time fazia. Era híbrido, então uma parte do time tava em casa no dia que eu tava presencial. Estávamos em 3, assim, na mesa também. E aí. Uma moça foi e chamou uma das meninas que estavam lá. Você pode ficar na salinha? Posso. E aí eu ia sair da sala. Eu falei assim, olha, vou sair da sala para não te atrapalhar. Ela falou, não, acho que é para falar alguma coisa do trabalho. Pode ficar. E fiquei. De quem que ela falou? De mim. A pessoa tava online falando de você pra pessoa que você achou que era sua amiga. Exatamente. E eu tava na sala. Ai, quando começou a falar, a menina, ela ficou assim, na frente do computador. Exatamente assim, tipo... Aí você procura assim, o fone, né? Você tenta digitar, para. E eu acho que na cabeça dela, ela ficou tipo assim... Para de falar que a Camila tá na sala. Juro, eu fechei o meu notebook, eu olhei e fiquei assim, ó. Olhando no fundo do olho Juro, dela. fiquei olhando, escutei. Aí depois eu vi que elas começaram a falar de trabalho e tal. Eu lembro que eu ainda saí por debaixo da mesa pra ela não ver que eu tava ali. E assim, detalhe, faltava uma semana pro casamento dela. Você não foi, né? Eu não queria ter ido. Mas Eu foi. não queria ter ido, é maravilhoso. Eu fui, mas não queria ter ido. Mas eu fui. Não, eu queria ter conversado com ela no dia seguinte, já. E aí, essa outra moça falou assim, não conversa, ela vai casar, espera, não sei o quê. E aí, meu lado humano falou, não, é verdade. Ela vai casar, é o sonho de vida dela. Então, eu vou esperar passar. Tive empatia. Falei assim, vou esperar e vou... Aí, depois a gente conversou e, assim, eu me afastei total. Mas aconteceu isso. E aí, ela tentou justificar. Ela tentou, assim, falar que não. Mas eu falei pra ela, eu ouvi, cara. Não, aí eu acho que o meu já é o 880. Você sabe disso? Sim. Então, assim, eu vou insistir sempre nas pessoas, eu vou acreditar sempre nas pessoas, eu vou me dedicar pelas pessoas. Mas, cara, num ambiente corporativo, onde você tá tentando entrar, e aí a pessoa vem falar mal de você. E, irmão,
Não, eu fui ia no nem que casamento fosse pra e eu falar ainda assim, comprei alguém o contra... presente. Eu não devia ter comprado. Eu não devia ter comprado. Pô, você é muito otária, O cara. Fábio falou pra mim, Não, isso não é compra. empatia. Você é muito otária. Otária pra caralho. Eu falei pra ele, eu falei assim, a gente vai nesse casamento, eu não vou comprar nada. Ele falou, não, a gente vai comprar presente. Eu ainda comprei presente. Eu não sei quem é mais otário, ele ou você. Não, ele... Puta merda. Pessoa do bom coração. Vamos pensar assim. Não vai me fazer falta, não vai me fazer falta. Mas eu fui no casamento. Eu fico puta pela... Tá vendo? Você, Eu você fico- compra briga, Você né? tá Você entendendo? compra briga. Você tá entendendo? Por isso que às vezes é melhor não fazer amizade. Porque assim, a decepção vem sempre... A decepção, frustração vem sempre de quem a gente gosta. E eu tinha me afeiçoado a ela. Meu, fiquei decepcionada. Não, vale a pena, sim, fazer amizade. Mas Você eu foi uma não- pessoa que tava comigo ali num momento muito difícil da minha vida. Que Mas eu tava você me sabe- descobrindo você sabe por que que a gente novamente. se reaproximou? Vocês ficaram solteiras, não foi? Não, foi um... Oi, sumida. Oi, sumida, você tá solteira? Tô vendo que você tá postando stories sozinha. É, foi isso. Maravilhoso. Ela ela mandou falou um... pra mim assim- Oi, sumida. Aí ela falou assim, tô solteira. Eu falei, bora marcar happy hour. Eu Aí também. nunca Olha que mais. coisa. Eu também. Aí já era. E aí foi. Maravilhoso. Foi bem assim mesmo. Foi, A gente então ficou é um isso. tempinho Eu acho que afastada ali, né? Eu acho que independente do meio onde você tá, se é no trabalho, se às vezes é uma amizade que surgiu, como foi a nossa. Então acho que as pessoas vão entrar na nossa vida. Vai do que a gente vai deixar as pessoas fazerem com a nossa vida, com o que a gente acredita. Mas vai sempre valer a pena, nem que seja como um aprendizado. E a gente tem que começar a entender também que as pessoas passam pela nossa vida e algumas permanecem. É Porque isso. é normal. Você passa por várias fases. Você, Laís, deve ter várias rotinas, várias coisas que você faz no dia a dia. Eu tenho vários ciclos. Então, querendo ou não, várias pessoas acabam passando por esses ciclos. Nem todas elas vão ficar. Algumas vão passar, vai fazer falta, vou sentir falta. Mas assim, o mundo corporativo é muito extenso. Então, vai cada um para um lado. Pode ser que você se cruze, sabe? Eu vou falar para vocês agora. Esse novo trabalho que eu vou entrar foi uma indicação. Foi uma indicação De antigo um trabalho. rapaz que eu trabalhei lá atrás, que eu não imaginava que fosse encontrar com ele no mundo corporativo de novo. Olha e eu isso. vou encontrar com ele de novo. Mas às vezes essas pessoas que vocês não dão nada, é aí que te surpreende. Acho que é por conta disso, né? A expectativa tá baixa. Exatamente. E aí, do nada... Não, faz sentido. Eu ainda tenho mais dificuldade, assim, no momento que eu tô vivendo hoje, eu tenho uma equipe. E aí, vai o meu pensamento. Até onde eu posso ser Amiga. tão amiga assim Exatamente. de uns ou de outros? E o quanto essa linha é tênue entre eu ser a líder e eu ser a amiga. Você tá numa situação mais delicada, né? A gente já Cara. viu isso, quanto a liderança às vezes é solitária. É bastante, assim, nesse quesito. Mas eu acabei, nesse trabalho especificamente... E eu acho que fica difícil você ver, assim, o que a pessoa... Se ela realmente quer a amizade da Laís ou se ela quer usufruir o que a Laís tem de melhor ali Na no questão- profissional ali, entendeu? Então... Difícil. Tem tá? sempre é bem puxa-saco, complicado. né? Aí é foda. Aí você não sabe se ele tá sendo puxa-saco ou se ele É quer ser foda. realmente seu amigo. E ainda mais com esse trauma que eu tenho, então você imagina que Eu eu ia já- achar que todo mundo quer ser puxa-saco. Não, mas é complicado. Mas eu tô me abrindo um pouco mais. Eu tô sentindo que eu tô um pouco mudando isso, esse perfil. Porque é o que você falou, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. E aí, putz, obviamente, o relacionamento tem que ser bom, mas eu não sei se eu quero só esse relacionamento também muito artificial e muito movido Superficial, só... né? Superficial, exatamente. Sim, sim. E eu acho o sabe? seguinte, e eu trago isso pra você, não é nem a questão de você, vamos fazer um happy hour, tem que se encontrar fora da empresa. Não, mas às vezes um café dentro da empresa. Um almoço com o pessoal. Então, acaba criando esse laço. Quando você vê, vai desenrolar. Vai, né? Vai. Aí, ó, uma dica É já. isso. Obrigada, Ká. Quando eu falo, assim, de relacionamento, de amizades, né, no trabalho, eu acho que somos 3 pessoas, por mais que a gente tava falando dessa diferença, somos 3 pessoas intensas. E eu acho que, às vezes, a gente também pode confundir a amizade com o dia a dia. Então, eu vou dar, por exemplo... O maior exemplo na nossa rotina é a Camila, trabalhou comigo. Sim. E essa amizade saiu, foi pra dentro da minha casa. É uma rotina. Só que a Letícia, que trabalhou também comigo, não é a pessoa que está no meu dia a dia. Não é a pessoa que tá ali no meu carnaval, que tá ali no meu aniversário. Só que ela mandou mensagem falando que ao descobrir que os filhos dela iam nascer aquarianos...
ela lembrou de mim. E ela sempre lembra com muito carinho. Então, acho que tem Não essa sei questão se foi do com afeto. muito carinho, não, amiga. Eu também tenho meus dúvidas. Letícia, vamos conversar? Conta aí, Letícia, eu não sei, tá? Tô Chama a Letícia aqui. pra vir aqui depois que Aí, ela ó. ter os bebês. Mas é que aquariano, assim, eu tenho bastante aquariano na minha vida e eu acho que eu tenho que lidar com alguma coisa, eu tenho que Eu só tenho a entender Diana deles, mesmo, entendeu? Porque, né? Nossa, eu tenho, ó, Diana, eu tenho uma penca, gente. Alguma coisa eu tenho que aprender Na bem verdade, nessa vida. assim, eu não sei o que Entendeu? que ela Com fala. aquariano. Porque se for pegar o perfil do aquário, escreve... É, mas você já Então, viu mas eu que o acho que olhar no você- espelho é mais difícil, né? De lidar. É verdade. É verdade. É muito mais difícil você lidar com alguém que é muito parecido com você do que uma pessoa completamente diferente. Sabia disso? Cara, é muito louco, porque eu sempre cresci ouvindo isso. E hoje, depois da maturidade, eu acho completamente distorcido. Eu também. Você Porque assim, jura? eu só me relaciono, falando assim, amorosamente, com pessoas totalmente diferentes de mim. Eu, Camila, não me namoraria. Não. Entendeu? Tudo... Então, assim, claramente. Eu ia continuar. Gente, Entendendo? corta. Eu acho que o mínimo de compatibilidade, e aí quando eu Tem falo que mínimo, ter. você tem que ter. E aí não é o mínimo. Você não tá ao redor de pessoas que não tenham, no mínimo, mais de 50% dos seus valores. E aí eu não tô falando, por exemplo, de eu gosto de preto, então eu só vou ser amiga de pessoas de preto. Não, mas os nossos valores são muito parecidos. Exato. Não, Eu acho que calma. são os valores que juntam E as aí, pessoas. e aí, quando eu falo de parecido, quando a gente se a gente escrever quem é a Diana, quem é a Laís, a gente parece muito diferente. Mas o que a gente é, o que a gente representa, o que a gente já passou, o que une a gente é muito maior do que as diferenças do dia a dia, das piadas, das loucuras. Você entendeu? Eu super entendi. Acho que eu não me fiz clara. Calma. Vamos lá. O que eu quis dizer é que as coisas que mais me irritam em você São as coisas. Entendi. são Aí, as sim. coisas que normalmente Sim, isso eu a gente já teve preciso essa melhorar em conversa. mim. É. Não, e é exatamente E por aí isso que eu onde falei. entra um pouquinho o choque nesse sentido, porque na verdade é o olhar no espelho. Você tá criticando uma pessoa, mas no fundo Puta, é você fala, apontando, sabe? É aquelas. Eu Você que nunca digo, ouviu, eu você trabalhando nunca ouviu dos seus isso. pais enquanto você aponta um dedo pra pessoa, tem três Três apontando voltando pra você. Exatamente. Entendeu? Então é Exatamente. nesse quesito. Às vezes você tá do lado de uma pessoa que você fica, não acredito que ela tá falando isso, não sei o que ela tá agindo assim. Aí você para pra analisar um pouquinho. Você tem um pouquinho daquilo que ela tá tem um falando. pouquinho daquilo e por isso que te incomoda tanto. Então essa é a dificuldade de lidar A com dificuldade. Então, entendeu? Sim, essa é a fato. questão que eu quis dizer. Desculpa, gente. Não, tá É tudo que certo. foi muito bom. Você teve um bom Desculpa, ponto. desculpa. Faz sentido, faz sentido. Eu sou suspeita, gente. Eu amo fazer amizades no trabalho. Eu acho Também. que E, tem. e voltando ao que você falou da Letícia, tem amizades que, ainda mais depois que a gente passa dos 30, né? A gente começa a ter aquela amizade de baixa manutenção. São pessoas que você não vê com frequência, mas que você tem um carinho grande, que você lembra, que você manda É um mensagem. relacionamento, um relacionamento de carinho. Eu acho que um relacionamento, às vezes, de... eu admiro muito essas pessoas que estavam comigo, me ajudaram. Foi muito importante, você falou, né? De fases. Sim. Mas eu acho que muitas vezes a gente confunde a palavra amizade. Essa troca do dia a dia, esse momento. Então, tenho muitos amigos. Mas nem todos eles são os amigos da minha rotina, do meu dia a dia. Seriam colegas, então? É uma ótima pergunta. Minha mãe falava, diferencia amigos de colega. É que quando você fala colega, baixa muito, né? Exatamente. Aí todo mundo tem medo de falar, ai, meu colega. Porque se a pessoa ouvir, vai falar, nossa, eu significo tão pouco assim pra você. É que eu acho que assim, eu vou falar Faz por sentido. mim. Eu tenho os amigos que você leva pra dentro da sua casa e você tem os amigos que Se encontra no bar. exatamente, entendeu? Então assim, e eu não acho que esses amigos de trabalho você vai encontrar no bar, é que são pessoas que moram longe, são pessoas que têm rotinas diferentes. Você deu o exemplo da Letícia. A Letícia agora ela vai ser mãe de gêmeos, sabe? Como que você vai casar uma agenda pra conseguir fazer um happy hour com essa mulher agora, Isso. entendeu? Já era difícil antes, então quando ela mandou... É. E aí foi tão linda a mensagem que ela mandou no nosso grupo. E assim, foi tão afetuoso. E faz anos que eu não a vejo. E aí é um carinho que não muda. E aí eu acho que num dos primeiros episódios do Dupla Jornada, eu citei a Letícia. Você citou mesmo, eu lembro disso. Mas é isso, alguma coisa que você fez marcou muito ela e talvez vice-versa, né? Eu me As esperava- festas na empresa eram bem boas, assim. Eu sou uma Foi isso ótima aí que organizadora marcou. de eventos, gente. Me contrate, vou deixar meu arroba aqui. Mas eu acho que brincadeiras à parte, acho que esse relacionamento... E eu sempre reforço muito, né? Quando a gente fala de ambiente corporativo,
é a maior parte do nosso tempo. Sim, sim. E total. aí, o quanto você se dedica àquela pessoa, o dia a dia, ou a rotina, o quanto você depende dessa pessoa, tá muito mais ligado Sim. a essa parte de afeição que você tem E por eu vou ela, dizer né? pra você que eu só fui ter essa noção de que realmente o trabalho é o que mais toma o seu tempo no dia na pandemia, sabia? Quando eu comecei, juro, porque assim, quando eu comecei a ver que Olha. dentro da minha casa ali, eu tava no computador ali, e aí o pessoal sabia que minha mãe tava por ali e tal, que foi o que eu falei pra vocês, que eu tava... A galera tava dentro da minha casa, porque escutava minha mãe falando e eu também escutava eles. E eu tive essa noção depois da pandemia. Que daí eu falei assim, meu, é verdade, a gente passa maior tempo Ali. no trabalho. Pelo menos vamos fazer da melhor forma possível, né? Tentar ter um ambiente melhor. Mas você sabe que tem uma pesquisa que eu vi esses tempos atrás? Eu vou colocar aqui depois na descrição certinha. Mas que hoje em dia as pessoas estão ligando muito mais pro ambiente corporativo e para as relações do que, de fato, pro salário. Então, assim, ganho um salário Sim. muito bom, mas estou num ambiente extremamente tóxico, que não tá sendo bom para Quanto mim. vale a pena? Beijos, Exatamente. tchau. As pessoas, assim, Exatamente. de fato, né, colocaram numa... Uma balança de valores, numa né? balança Mas de eu valores, acho que esse e valor isso veio tá muito depois. maior. Eu Entendeu? acho que essa nova geração tá trazendo Exatamente. mais esse aware pra gente, assim, do tipo, gente, peraí. Exatamente. Eu acho que é por isso, inclusive, grandes empresas estão valorizando a diversidade, a cultura, essa questão do bate-papo, porque... Faz sentido, porque mudou, né? Mudou. Fechou. Eu acho que aqui, ó, tem uma pergunta que me pega... Eu tava vendo aqui, né, nesse apague, não apaga. O que você aprendeu sobre você mesma em ambiente de trabalho? Quando eu faço essa pergunta... Nossa! E aí você fala de relações no trabalho, me pega, mas eu quero ouvir sua resposta primeiro. A minha resposta é: eu aprendi a confiar mais na minha intuição. Porque o que a Laís falou é realmente isso. Apesar de ser muito intensa em me abrir para amizades, a gente sabe que a gente tá ali no ambiente corporativo, né? E ser paciente também. Uma das coisas que eu aprendi bastante, assim. Que difícil. E você é a última a responder. Eu escolho. É pra eu responder também? É óbvio. É. Jesus amado. O que eu mais aprendi em relação a amizades? Não, em relação a você mesma no ambiente de trabalho. Porque eu acho que quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente fala muito sobre processo. Mas o que você aprendeu com você? Porque é sobre relacionamentos. Não é sobre o quanto a Laís é boa em processos. Ou enquanto a Laís é boa em vendas. O que você aprendeu sobre você? Que tudo é importante. E é muito difícil equilibrar Os pratos, né? todos os pratos do quão importante é processo, quão importante são os números, quão importante é o relacionamento pessoas. interpessoal, quão importante é o relacionamento com o cliente de fora, né, da sua empresa, da organização. Quanto é importante você saber lidar com a política da empresa, com o jogo político do... Quanto é importante eu tô tentando aprender faz Quanto tempo. é importante você saber separar isso, porque é muito difícil separar. A gente fala, mas na Não. prática não é fácil. Não é Entendeu? fácil. Na prática não é fácil. Então, de fato, é assim, quão tudo é importante, você precisa saber medir, dosar muito bem cada uma dessas coisas. Equilibrar os pratos, né? Que você Pra ser mim isso é uma muito- dificuldade também. Muito. Que você ser muito voltada para números não é tudo. Que você ser muito voltada para pessoas não é tudo. Você você precisa tem de um que ter equilíbrio. um equilíbrio ali. Ficou todo mundo olhando pra mim, eu vou ter que responder, né? Eu achei Óbvio que vai. Vai que cola e eu não tenho que responder. Eu acho que não vou... Eu tava muito na cabeça disso, né? Eu entrei na minha carreira sempre pensando em resultados. Eu acho que a gente zoa muito dos meus indicadores, né? Ela zoa infinito sobre Ela meus trabalha com indicadores. indicadores, né? Nossa. Senhora. Além de festas. Mas eu acho que, além disso, sobre lidar com pessoas, eu aprendo, porque eu acho que é uma rotina constante, a não ter o controle de tudo. Putz, isso é uma parada que me pega. É porque, sabe como é difícil? É assim, você não é responsável pela atitude do outro, pela falta de educação do outro, pela falta de comprometimento do outro. E quando você... E pelo trabalho do outro também. E também, mas quando você entra ali no que eu aprendo todos os dias, o que eu tento aprender e tô evoluindo todos os dias, é exatamente a perder esse controle de querer tudo do jeito certo, tudo do jeito da Diana, tudo do jeito que vai fazer funcionar. Então, acho que é uma coisa que eu pegava muito da minha infância, que eu falava assim, não, deixa que eu faça o trabalho, porque eu faço melhor, senão eu vou ter que refazer, porque você faz... Entendeu? E aí, agora, eu falo assim, é isso que a pessoa tem pra me entregar. Então, eu abrir mão desse controle
me dá uma leveza profissional. E aí, não tô falando que eu sou especialista nisso. Meu chefe tá me assistindo e sabe que não é. Mas é assim... Uma luta diária. É uma luta diária de falar, tá... Eu não tenho controle disso. O que eu posso fazer? O que tá sobre o meu controle? E isso faz mal, sabe? Isso faz Porque mal. se você parar pra pensar, falando pela empresa, você só é um número. Então, assim, por mais que você faça o seu trabalho e você faça muito bem feito, que na sua cabeça, indiretamente, você acha que outra pessoa não vai fazer tão bem quanto você, se você sair, se você ficar doente, se acontecer qualquer outra coisa, eles vão colocar outra pessoa pra fazer. Talvez... Números, né? Exatamente. Talvez com tanta eficiência. Não, mas eles vão... O processo não vai parar. Entendeu? Ele vai continuar rodando. Então, assim, a gente conseguir saber separar isso é muito importante. No meu caso, é muita terapia. É muita entendeu? terapia, muita terapia. Saber que, tipo, você tem que colocar o pé no freio. Isso foi uma das coisas que eu aprendi também. A colocar o pé no freio. Tá tudo bem se a gente não der conta. De entendeu? tudo. Tá tudo bem. E é isso. Eu acho que quando você tá num ambiente onde as relações são boas, por mais que o trabalho seja cansativo, as coisas fluem de uma forma diferente. Com certeza. Você consegue dividir, né? Você consegue dividir. Exatamente. Eu acho que o peso, ele fica menor. Vou falar por mim. A minha atividade que eu, Camila, fazia, mas eu ensinei uma outra pessoa a fazer para quando eu precisar também, a outra pessoa conseguir me dar um suporte e vice-versa. Porque, assim, você não dá conta de tudo. Nem se você quiser dar conta de tudo. E entra um pouco do nosso ego também, de achar que a gente... Com muito. certeza, a com gente certeza. sabe fazer, eles precisam Não vai fazer da melhor gente, do não vai que fazer eu. melhor do que eu. Exatamente. Entra um pouco nesse ego e o que você falou é muito isso, assim, todo mundo é substituível. A única coisa que difere é em quanto tempo a empresa consegue te substituir Exatamente. e quantas pessoas. E é por isso que as empresas Ponto hoje final. fazem o job rotation, entendeu? Exatamente por isso. Por quê? Tem que contar com imprevistos. Não tô falando assim, a gente vai desligar a Diana. Não, mas morreu. Deus me livre. Morre. E aí, a empresa não vai lidar? Doente, aconteceu, Gente. sei lá, qualquer coisa. não tem Precisa o que fazer. rodar. Precisa. Entendeu? Então, Precisa. hoje eu coloquei... Isso também pra mim era uma dificuldade. Então, hoje eu coloquei na minha cabeça que tá tudo bem, se não der conta. Certíssimo. Ah. Bora pro nosso bate-bola? Ai, gente, era a parte que eu mais tava com medo. Gente, olha, se Até deixar... agora foi tranquilo. Essa era a parte que você tava mais com medo. E é engraçado, porque se deixar de falar... a gente já falou. Se deixar falar de relacionamento, gente, eu vou até amanhã. Sim. Porque eu amo realmente falar o quanto relacionamento no trabalho fudeu a minha vida. Ou... São pessoas como a Ká, que estão aqui na minha vida, na minha família, no meu dia a dia. Então, acho que eu gosto real. É tudo aprendizado, né? Não vamos embora, não. Não vamos embora, não, Tem gente. muita pauta, cara. Tem A verdade é muita, isso. tem Vocês podem me muita chamar de pauta. novo, tá? Vocês podem fazer o parte 2. Combinado. As duas. Bora. Nossa, tô com medo. Vai. Qual coisa você comprou achando que ia mudar a sua vida e não mudou nada? Essa é muito boa. Puta que pariu. A Camila compra várias coisas que ela acha que vai fazer a diferença eterna e aí, de repente, Gente, normalmente tá no meu a gente guarda-roupa. compra mais isso do que o que de fato faz a diferença na nossa vida. Nossa, gente, é que eu compro tanta coisa inútil que eu acho que eu não consigo falar. Mas qual o mais que você fala assim, nossa, isso daqui vai, meu Deus, fazer eu malhar 10 vezes no dia um relógio novo? Falou, que merda. Nossa, não, eu vou falar pra vocês um que eu comprei recentemente. Eu comprei aquele mixer, sabe? Aqueles negocinhos pra você botar assim no Sei. wave. Gente, aquilo mais dificulta a minha vida do que me ajuda. Puta que pariu. Não compre, não compre, não compre. falei. Não compra. Ou compra um bom. Talvez eu não tenha comprado um tão bom assim. Faz sentido, porque, né? Pode Pode ser. ser também. Se você pudesse terceirizar uma coisa da sua vida, qual seria? Nossa, eu vou falar puta que pariu pra É muito Nossa, bom. uma coisa... Nossa, eu vou falar uma coisa muito aleatória, mas eu tenho muita preguiça. Eu queria terceirizar alguém pra fazer xixi pra mim. Juro, eu não quero. Deus do céu, Sim. gente. Você tá Sim. vendo as amizades que eu faço, gente? É sério. Você tá entendendo? Gente, eu tenho preguiça. Eu não gosto de tomar água porque eu tenho vontade de ir no banheiro. Ai, E os eu queria muito opostos... terceirizar. Nossa, eu Aqui, ó. queria muito. Ai, os opostos se atraem. Não, gente. Olha o tipo de pessoa que eu tô atraindo. Terceirizar. Você tá entendendo? Ou se não, a gente pudesse fazer, sei lá, assim, pelo dedo, sabe? Faz... Ai, pronto, xixi. Nossa, é o meu momento de desestresse, você acredita? Eu trabalhei com um cara que ele falava assim: você tá estressado? Vai lá no banheiro, faz xixi com força. Deus me livre. E você vai voltar aliviado, porque você não vai poder xingar ninguém. Você vai... Não. Nossa, gente. Você tá vendo? Nunca viu isso? Gente, não. Maravilhoso. Qual coisa pequena te dá uma felicidade desproporcional?
Nossa, uma coisa pequena que... Nossa, gente. Vocês estão caprichando, né? Você viu? Atualmente... melatonina. Pra dormir. A idade chega pra todo Chega, mundo, gente. gente. O que acontece, Gente, né? juro, dá 9 horas da noite, assim, eu vejo que eu ainda tô ligada, eu já vou e tomo uma melatoninazinha. Cara, Eu que tomo tá pra acontecendo com a gente? isso daqui, ó, não tomo. Vou te falar. A minha Nutri falou depois das 4, nada de café. É isso? Entendeu? Não. Eu esqueci, gente, de ler. Mas eu quero provar isso hoje, viu? Vai provar. Não vai não. Pelo amor de Deus, que senão quem tem que hoje não. aguentar sou eu. Hoje é depois da meia-noite, que aí já vira amanhã. Pelo amor de Deus. Amanhã. Pelo amor de Deus. Qual fase da sua vida você acha que daria um ótimo meme? Nossa, Eu gente. tenho a resposta. Vê, vocês capricharam muito, assim. Essa daí, nossa, eu tava muito Eu tava ansiosa. preparada. Eu falei pro Fábio assistir o podcast, gente. Vocês me botam uns negócios desse, E aí? vocês me complicam. Qual Eu tô- fase da sua vida você acha que daria um ótimo meme? Nossa Senhora. Eu diria que há uns 3 anos atrás, assim. 3? 3. Acho que uns 3 anos. Uns 3 anos atrás, assim. Vários Mas vamos pular. Vai pra próxima. Olha, eu posso sugerir algumas. Qual? Algumas fases. Não é? Ó, ele fala assim, ó. Qual fase da sua vida você acha que daria um ótimo meme? Eu posso sugerir 24? 24, 2024, 23 e 24 foram bons anos. Bons anos pra memes. Nossa, Bons pra anos memes. pra Nossa, memes. Pra memes, Camila é um pra meme, memes, gente. pra Eu tenho. memes. Gente, eu vou soltar aqui, no dia do lançamento desse episódio, eu vou soltar um vídeo dela cantando. Ela falou assim: eu não estou empolgada pra ir no show. Você chegou na minha casa puta, reclamando, me xingando. Ela comprou escondido, sem me falar. O negócio aí- custava R$500. Aí, Muito caro. no dia, ela acordou. Cantando não, porque aquilo não é cantoria. Eu vou colocar aqui pra você. Fica no vídeo. É um ótimo meme. A última. Se sua personalidade fosse um combo, o que teria? Por exemplo, uma coca com um lanche e uma batata? Qual que seria o seu combo? Batata frita com milkshake. Não. Eu tô falando de um combo. Por exemplo, ansiedade mais café, mais agenda lotada? Um planejamento mais Nossa. caos, mais café? Seria planejamento, café, E caos. caos, ansiedade. Pronto, fechei o combo. ó. Nossa, tem 4 ainda, gente. Ganha um bônus. 4. Maravilhoso. Esse combo tá bom, hein? Esse combo tá Vamos, bom. maestra. É só porque eu falei que eu tava com medo, ela quer botar extra. Se você tivesse um botão na sua vida, Putz. qual seria? Essa eu cantei a bola, vai. Cantou. Eu acho que seria de pause. Pra eu conseguir desacelerar em algumas coisas, conseguir aproveitar algumas coisas, olhar mais, com mais carinho pra algumas coisas. Porque eu acho que no dia a dia a gente tá tão na correria que você não dá valor às pequenas coisas. Então acho que seria uma pausa ali. Nossa, amei. Desacelerar um pouquinho. Melhor jeito pra terminar esse episódio. Gente, já acabou. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço, Maravilhoso. Muito obrigada. meninas. Eu acho que Adorei nada estar casa aqui. mais do que esse episódio. Falar que ser mulher nunca foi uma jornada só. E aí, que bom que eu encontrei mulheres como você na minha vida de trabalho. Eu que agradeço. Eu falo assim que Deus é muito generoso comigo em todos os aspectos, inclusive nas amizades. Eu não tenho irmãos de sangue, mas assim, Ai, Deus me deu muitos irmãos. ainda bem que tá gravando isso. Aproveita. É raro isso, aproveita. Mas acontece, Diana, acontece, aproveita. acontece. Mas é isso, agradeço, meninas, a oportunidade. Foi uma delícia estar aqui, passou muito rápido. Me chame Passou. mais vezes. Gostei disso. É bom, viu? Gostei, não é? gostei. É muito bom. Gostei. Podem me chamar. Então, obrigada. Obrigada mesmo, viu? E, gente, vamos fazer... Segue o Dupla Jornada em todas as redes sociais. Segue lá no Instagram, @duplajornadapod, TikTok. Coloca aqui seguir no nosso... O sininho, assina o sininho. Assina o sininho. Como é que é? Curte, comenta. Assina o sininho. Aciona. Aciona o sininho. Aciona. Tá sim. ótimo, gente. Tá É isso. ótimo. Curte aqui esse vídeo e aí, compartilha, gente. Compartilha com aquela sua amiga do trabalho que você não esquece e que ela continua te perturbando na sua vida pessoal. É isso. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau. Obrigada, tchau.